Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Estamos começando mais uma segunda-feira. Hoje, dia 31/8. Hoje é o último dia do mês de agosto. Finalizamos aí mais um mês, né? E que no próximo mês a gente venha continuar se cuidando, tendo confiança e esperança de que tudo que a gente está passando, a gente vai conseguir superar. Tá bom? Então hoje a gente vai continuar aí trabalhando o conteúdo de horas, minutos e segundos. As páginas que nós estaremos realizando hoje serão as páginas 22 e 23. Nessas duas páginas a gente vem colocando a data do dia 31/8. Não pode esquecer, tá bom? Então bora começar nossa aula? A gente tem aqui na página 22 uma atividade para a gente estar realizando, né? E nós vamos precisar aí do relógio que nós realizamos na semana passada, tá bom? Vamos ler juntinhos? As horas dos relógios a seguir seguem um padrão. Descubra esse padrão e desenhe os ponteiros para representar a hora no último relógio. Então nós vamos observar que hora esse primeiro relógio está expressando. Olha, o ponteiro das horas, ele está entre o 9 e o 8. Lembra que a hora sempre vai ser o número menor quando ele estiver entre um número e o outro. Qual é o menor? É o 8. Então aqui nós temos 8 horas. E quantos minutos? A gente precisa começar a contar do 12. O 12 ele é 0. O 1 vai ser 5, o 2 vai ser 10 minutos. Então são 8 horas e 10 minutos. Esse próximo relógio, 9 horas e 10 minutos. O terceiro relógio, 10 horas e 10 minutos. E esse aqui vai ser qual, gente? Seguindo esse mesmo padrão. 8 horas 10 minutos, 9 horas 10 minutos, 10 horas 10 minutos. Esse próximo aqui, ó, vai ser 11 horas 10 minutos. Então a gente tem que fazer o ponteiro das horas apontando para o 11. E aí, o ponteiro dos minutos apontando para o 2, que vai dar exatamente 10 minutos, tá bom? Confere aí para ver se fez certinho. Agora a gente vem para um aprender é divertido. Uma observação que eu posso estar fazendo para vocês é que os nossos aprender é divertido, sempre é bom a gente estar realizando juntinho, né? Ao vivo ou pessoalmente. Mas como a gente está passando por essa situação, a gente não pode. Nós vamos realizar agora com vídeo aula, mas aí vocês podem estar entrando no plantão de aula e nós vamos fazer esse aprender é divertido juntinho, ao vivo. Então entra aí todo mundo pra gente participar juntinho, tá bom? Então vamos lá. Nós temos esse aprender é divertido. Que horas são? Material necessário, relógio que nós construímos. Vamos lá. Como jogar? O professor vai dividir a turma em 2 grupos. Essa parte a gente não pode realizar, né? Número 2. Em cada rodada, o professor vai dizer um horário, por exemplo, 16 horas e 20 minutos. Quanto que vai ser 16 horas e 20 minutos? 16 são 4 horas da tarde. Então, a gente vem apontando o nosso ponteiro das horas para o 4 e é 20 minutos, ele aponta exatamente para o 4 também. Então, os 2 ponteiros vão ficar aí apontados exatamente para o número 4, tá bom? E assim sucessivamente. Agora eu quero que vocês montem aí para mim 1 hora e 35 minutos. Pausa aí o seu vídeo e coloca aí 1 hora e 35 minutos. Colocaram? E aí eu coloquei no meu. Será que você acertou? Vamos lá, ó.
1h35. Espero que você tenha acertado. Uma observação que eu posso fazer para vocês é que quando dá meio-dia, são 12 horas, não é? Dá aquela meio-dia que a gente almoça. Depois vai ser 13 horas. O 1 vai ser 13 horas, o 2 vai ser 14 horas, o 3 vai ser 15 horas, até a gente chegar aqui no 11, onde o 11 vai ser 23 horas. E depois, quando der 12 horas, der meia-noite, são 0 horas, tá bom? Então, vou falar só mais uma hora para você organizar aí no seu relógio. Bora lá, eu quero 22 horas e 15 minutos. 22 horas e 15 minutos. A gente forma aí, pausa o seu vídeo, forma a hora no seu relógio, que a tia já vai mostrar o relógio, tá bom? Olha aqui, ó, 22 horas é 10 horas, né? 10 horas da noite. Então, 22 horas são 10 horas da noite. Não está ficando o nosso ponteiro, né? Que ele está muito rebelde hoje. 22 horas e 15 minutos. Acertaram? São 10 horas e 15 minutos. Eu espero que vocês tenham acertado, tá bom? Lembrando que esse Aprender é Divertido a gente pode estar realizando no plantão de aula que acontece aí nas quartas-feiras de manhã, tá bom? Então, a gente tem agora no Agora Eu Sei, na página 23, que nós aprendemos aí a usar a régua para medir milímetros e centímetro. Lembrando que os centímetros são todos esses números que nós podemos observar nas nossas réguas. E os milímetros são esses mínimos espaços. Outra observação, entre um número e o outro número tem 10 milímetros. A gente nunca pode esquecer. Tá bom? Aqui a gente tem que o giz de cera, ele vai ter 48 milímetros e também pode ter, né, a transformação de 4 centímetros e 8 milímetros. Porque ele chegou no 4, então a gente vem contando de um por um até chegar na linha pontilhada, nós temos 8 milímetros, tá bom? Nós aprendemos aí a usar o metro para medir comprimentos. Entramos aí também no conteúdo de horas, minutos e segundos, onde a gente aprendeu aí a ler horas. Lembrando aqui, ó, relógio digital, os 2 primeiros algarismos vão ser as horas e os 2 últimos algarismos vão ser os minutos, tá bom? E aí nós aprendemos também no analógico. Que hora nós temos aqui? 7 horas. E aí nós aprendemos também a contar o tempo em segundos, que foi aquela atividade onde a gente teve que cronometrar aí em quantos segundos nós gastávamos para dar alguns pulinhos. Vocês lembram daquela atividade? Foi bem legal, tenho certeza que vocês fizeram aí na casa de vocês. Agora a gente vem concluindo a nossa aula de hoje, onde a gente relembrou aí, ó, as medidas de comprimento não convencionais, né? Trabalhamos os palmos, trabalhamos aí os passos, os pés, trabalhamos também metro, centímetro e milímetro, o registro de comprimento, né? E aí, por último, nós trabalhamos horas, minutos e segundos. Na próxima aula, a gente vai iniciar o conteúdo de as ideias da multiplicação. Ano passado, o segundo ano já estudou multiplicação, o início da multiplicação, e a gente vem aí conhecendo um pouquinho mais dessa operação, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau! E aí, galerinha, beleza? Professor Thiago de Educação Física, mais uma aula teórica para vocês. Data: 31/8/2020. Atletismo, terceiro ano A e terceiro ano B, beleza? Vamos dando continuidade porque já tem conteúdo no portal para fazer atividade, tá? Então, como sempre, eu venho falando para vocês, eu vou dar uma revisada na história, falar do fundamento e no final a gente pega e fala sobre as regras. Atividade que está no portal.
IAAF, sigla é o que? Associação Internacional da Federação do Atletismo. Estamos falando do que? Atletismo. Já no Brasil, é outra sigla, é CBAT, tá bom? Que é a Confederação Brasileira de Atletismo. Vão gravando aí, vão olhando. E outro, o esporte ficou conhecido no Brasil em que século? Questão de avaliativa, século 20. É o que? 2x. Prestem atenção na hora que for marcar lá, tá bom? Em que ano? 1952, tá bom? Vamos prestar atenção e ler a avaliativa para ninguém errar. E aqui no atletismo a gente vai falar sobre o que? A gente já falou sobre a corrida, salto, arremesso. Agora a gente já falou sobre as raias, né? Que também vai para avaliativa isso aí. Vocês não podem esquecer que as corridas são disputadas em pistas ovais, corrida de meio fundo, corrida de fundo e maratona. Vai ter lá, ó, percurso é quanto? É 42,19 km. Gravem isso aí, prestem atenção quando for fazer atividade avaliativa, tá bom? E aqui eu venho falando um pouco da corrida do obstáculo e do revezamento. Revezamento são disputados como o quê? 4 atletas. Gravem aí também, 4, questão de avaliativa. São 4 atletas no revezamento. E já na corrida com obstáculos, que é individual, tem aqui, ó, 100 metros no feminino, 110 no masculino e 400 metros no masculino e no feminino e 3.000 metros no feminino e no masculino. Corrida com obstáculo. Gravem aí também, que é questão de avaliativa, beleza? Esses são os fundamentos que eu venho passando. Salto não, agora não vamos falar, só depois. E aqui eu trago uma imagem para vocês do arremesso, né? Tem o de peso, dardo, olha aqui, ó. Só que isso aqui é só na próxima aula, beleza? Por enquanto a avaliativa já está pronta e já está o que eu passei para vocês um pouco da história e o fundamento sobre corrida, obstáculo e revezamento, beleza? Até a próxima aula, valeu! Olá, terceiro ano, tudo bom com vocês? Vamos iniciar então mais uma semana de aula. Também vamos iniciar nossa aula de História. Hoje, 31/8/2020, aqui é a professora Gisneide. Vamos então falar um pouquinho, né? Continuar o nosso conteúdo aí sobre histórias, né? As histórias que contam algo, as histórias sobre a nossa cidade, os monumentos, as praças. A gente viu aí que muita coisa na nossa cidade retrata algo do passado, algo que conta sobre a construção da nossa cidade, a construção de algo importante, como por exemplo, a gente viu que as praças, né, eram um ponto principal aí de encontro das pessoas. Então as praças, elas contam a história de algo, as praças, elas retratam aí a construção do nosso território, assim também como os monumentos que a gente encontra, assim também como as construções antigas, né, que nós podemos observar na nossa cidade. Se a gente olhar bem, prestar bem atenção, a gente ainda tem muitos vestígios, coisas que contam a história da nossa cidade. Mas além disso, nós temos também, né, falando aí que as ruas contam história. Mas como assim, professora, as ruas contam história? Na construção de uma cidade, de algum local, as ruas, elas marcam também os vestígios. Por exemplo, você anda ali na 7 de setembro. Se você andar lá no centro da cidade, da nossa cidade aí, de Porto Velho, você vai perceber que não é a mesma coisa. Por exemplo, antigamente não era daquele jeito, grandes lojas, né, lojas coloridas, as ruas iluminadas. Antigamente era diferente, mas é claro que você não vai perceber, porque isso vem passando de geração em geração ao longo do tempo. Mas eu tenho certeza que o pai ou a mãe de vocês, que nasceram na nossa cidade ou que cresceram junto com ela, vai perceber essas diferenças. E é isso que a gente vai ver agora. Mas aí, com base nos exemplos, eu trouxe para vocês
alguns pontos da nossa cidade, algumas fotografias que contam a história, né, da nossa cidade, as ruas, né, algumas imagens aí de praças, de monumentos que estão concentrados nas ruas, que contam a história do passado da nossa cidade. Como marco aí, nós temos aí na fotografia de abertura. Será se vocês conseguem reconhecer essa fotografia aí? De onde será que é essa fotografia? É a Avenida 7 de Setembro. Olha só, falei para vocês que não era a mesma coisa. Olha como é que era a Avenida 7 de Setembro antigamente, né? Bem diferente do que a gente pode ver atualmente. Então, essa imagem aí, né, de Porto Velho na Avenida 7 de Setembro. Olha só, as ruas, elas contam a história de um local. E como base as páginas 11, 12 e 13 do livro de vocês. Vamos lá. Então, olha só essa imagem aí. O que essa imagem ela está representando? Ela está representando a Avenida 7 de Setembro nos anos 30. Bem interessante. Quando eu vi essa imagem, eu também me surpreendi. Eu falei, nossa, que diferença enorme. Nós temos aí outras imagens também. O que ela está apresentando? Antigo Hospital São José, o atual Hospital Tiradentes. Então, olha a diferença, né? Antigamente, atualmente, como muda. Não só pela imagem, a gente não está falando só pela imagem, mas pela estrutura, pelo com o passar dos anos, as coisas elas vão se modificando, que até mesmo nós às vezes nem percebemos isso, né? A gente observa comparando as duas imagens, né? Aqui nós temos também um colégio antigo que se localizava no centro da cidade, Colégio Liceu Mamoré, que agora, né, ele encontra aí vestígios, apenas vestígios, algumas coisas sobre a escola, sobre o colégio. Mas embaixo a gente pode ver que encontra-se aí algumas lojas, né? Lembra que eu falei para vocês que ainda se encontram vestígios por trás das lojas, desses locais aí? Então, um exemplo aí nós temos, né, o antigo Colégio Liceu Mamoré. Eu não conhecia essa escola até o momento de eu ver essa fotografia aí. E aí a gente vem com curiosidades, porque a gente pode pesquisar como é que era a nossa cidade antigamente. Nós temos exemplo aí, professora, mas é História e Geografia Regional? É a história do nosso local. Nós estamos falando sobre as características antigas, né? Outra imagem representando aí a nossa cidade também é a ponte entre os bairros JK e Tranquedo Neves, zona leste aí de Porto Velho. Essa imagem é da atual Avenida José Amador dos Reis, em 1987. Olha só como é que tá diferente, né? Os bairros JK e Tranquedo Neves também. Essa imagem aqui eu deixei para que vocês observassem. Nós temos aí o obelisco centenário aí da independência do Brasil na Praça Getúlio Vargas. Essa imagem ainda assim, esse monumento, esse retrato aí ainda se encontra em nosso local. Então, o que ele conta aí? O que esse obelisco ele vai contar aí? Que em 1948, né, no governador do território, ele instalou esse obelisco aí como um marco aí do atual território, né, de Porto Velho. Então, ele colocou esse obelisco aí como uma forma de independência. Esse obelisco ainda se encontra na nossa cidade, na Praça Getúlio Vargas. Vocês podem ter curiosidade de ir lá conhecer, hein? Então, nós temos aí também os nossos outros tipos de fontes históricas, né? As 3 caixas d'água, o Palácio do Governo aí, o Mercado Central também, que contam a história do passado. Então, tudo isso aí é característico de história, né? As ruas, elas vão contar as histórias, vão marcar a história de um local, certo? Como texto base para vocês,
Aí nós temos o senhor Aristóteles, que ele nasceu na cidade de São Paulo em 1900. O que esse texto ele vai representar? O que esse texto vai falar aí? Olha só, que a Avenida Paulista era bonita, calçamento de paralelepípedos, as outras ruas eram semicalçadas, cobertas de árvores, de mata. De noite, os lampiões, quem eram os lampiões? Trabalhadores que acendiam os lampiões, vinham acender os lampiões e de madrugada voltavam para apagar. Minha rua tinha poucas casas, uma aqui, outra a 500 metros. Naquela época faziam casas bem grandes. A nossa tinha quintal com pés de laranja, mexerica, ameixa e abacate. Minha mãe gostava muito de flores e plantava rosas, margaridas e violetas. Então, gente, olha só que interessante isso daí. Pergunta para os pais de vocês aí como é que era a rua antigamente, a rua que eles moram atualmente, como é que era antigamente aí? Mudou muita coisa ou não mudou? Então fica aí essa curiosidade para vocês. Como atividade para casa aí vai ficar essas perguntinhas aí. Em que rua de São Paulo o senhor Aristóteles morou? Como o senhor Aristóteles descreve a rua onde morou quando criança? Mudanças na rua, construções, entre outros. Então, o que mudou aí ao longo do tempo, certinho? Aí nós temos, né? Vocês podem pausar o vídeo aí pra gente ver aí. Em que rua de São Paulo o senhor Aristóteles ele morou? Então nós temos aí, ele morou na Avenida Paulista. Essa é muito fácil, né? Porque o próprio título já tá falando. Como o senhor Aristóteles ele descreve a rua onde ele morou? As ruas eram iluminadas, né, por lampiões, o calçamento era feito de paralelepípedos, haviam poucas casas que normalmente eram grandes. E as mudanças na rua, construções, entre outros também, são algumas das características que mudou, né? Então, lá na página 12 e 13 vai estar essa perguntinha aí. Para casa vai ficar a página 13 do livro de história de vocês, ok? Por hoje é só, muito obrigada e até a próxima aula.